Queridos, nós vamos dar continuidade então ao estudo, né, do livro dos Números. Hoje nós vamos estudar sobre dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10. Aí nós estamos dividindo, né, em 4 partes o livro de Números, em 4 blocos de investigação. E aí hoje nós vamos falar então sobre Deus guiando o seu povo. Nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 8 na aula passada sobre Deus ensinando o seu povo. Então Deus ensinou o seu povo, agora Deus está guiando o seu povo a partir do ensino, então capítulo 9 e capítulo 10. O capítulo 9 vai abordar 2 pontos e também 2 pontos do capítulo de número 10. No capítulo 9 nós vamos falar sobre a Páscoa e a nuvem, né? E no capítulo 10 nós vamos falar sobre um homem chamado Obabe, o cunhado de Moisés, e nós vamos falar também aí nesse capítulo número 10 sobre as trombetas de prata, né? Vamos abordar então esses 4 pontos aí para que a gente possa então também estar, a partir da história compreendida, extrair para nós lições na vida prática. Então vamos lá. Bom, o livro de Números, como vocês já sabem, né, aliás, a aula anterior, a última e única, é o livro que contém censo, ou seja, contagem do povo. É concordado na maioria dos comentaristas que havia uma população aproximadamente de 2 milhões de pessoas. Então vocês imaginem, 2 milhões de pessoas, né, no deserto, transitando. Então, mulheres, homens, crianças, idosos, né, gente saudável e enferma. Então, Deus estava, na verdade, aqui guiando esse povo, os instruiu, né, como uma nação, os ordenou, né, porque, como nós falamos na aula passada, Deus ele é um Deus que faz as coisas ordenadamente, né, organizadamente, a propósitos definidos, a objetivos que Deus quer que a gente tenha também, como assim ele tem propósito. Nada que Deus faz é aleatório, é um sopro sem direção, e sim algo proposital. E aqui nós percebemos, queridos, que Deus está guiando o seu povo. E a primeira coisa que aparece no capítulo de número 9 é aqui a celebração da Páscoa. Então, eles tinham saído do Egito, né, há aproximadamente quase 2 anos, aqui no capítulo 9, capítulo 10. Né, o capítulo 9 vai falar lá que é o segundo ano, então, desse povo, né, a partir da saída do Egito, ou seja, eles tinham celebrado a Páscoa lá no Egito e agora eles celebrariam a Páscoa novamente, né, nesse segundo ano. Então, primeiro ano, eles saem, celebram a Páscoa e agora Deus está guiando. E a primeira coisa que Deus fala, a primeira ordem, a primeira instrução, né, a primeira direção que Deus dá para esse povo é que eles celebrem a Páscoa. É interessante que a Páscoa lembrava a todos eles de quanto foi maravilhosa aquela maneira de Deus guiá-los e protegê-los. Quando Deus institui a Páscoa, como nós falamos, é a principal festa judaica, ela tinha a finalidade de remeter, de fato, a esse momento da saída do povo de Israel do Egito, para que eles lembrassem, né? Nós falamos, inclusive, fizemos aquele paralelo com a ceia, hoje nós vamos retomar esse ponto, que é um culto memorativo, onde nós fazemos, então, exercício da memória. Nós rememoramos e nós recordamos. Então, aí remetemos a esse lugar que, para eles, foi um lugar geográfico, faz parte da história, e para nós é um lugar existencial, né? Ou seja, a ceia. Mas não quero me adiantar tanto. Vamos voltar aqui à questão de Israel, capítulo 9. Então, Deus ordena que eles possam celebrar a ceia. E é interessante que a Páscoa ela tinha 2 observações, né? Então, a lembrança da libertação e a pureza, né? Porque eles teriam que celebrar a Páscoa, não poderiam cerimonialmente estar impuros. Lembra do livro de Levítico, né? Que ele é escrito, ele é vivido aqui justamente num ambiente, num período do livro de Números, né? Então, imagina só, havia 2 aspectos dessas leis chamadas de cerimoniais, ou aspectos da lei cerimonial, né? O aspecto cerimonial, melhor, deixa eu reformular aqui, aspecto cerimonial da lei, né? Porque tinha um aspecto civil, o aspecto moral e o aspecto cerimonial, ou seja, era uma lei só, porém tinha essas áreas da vida
né? Porque Deus pretendia, claro, que eles pudessem viver uma vida na vida e não fosse uma vida compartimentalizada, uma vida como muitos hoje pensam ser possível, né? Em algumas áreas da nossa vida nós submetemos elas a Deus e outras não. Não. Desde sempre, Deus sempre mostrou e ensinou esse povo que a vida tinha que ser na vida. Não era uma vida, não tinha áreas da vida que poderiam ser vividas de tal forma e outras de uma forma divergente, não. Então aqui nós entendemos, né, no capítulo 9, que todo esse povo deveriam estar cerimonialmente puro para participar da Páscoa. Nós fazemos então esse paralelo que é a nossa ceia, equivale à nossa ceia, né? Eu digo na abordagem mesmo pedagógica. Então, tinha casos e tinha casos. Foram levar para Moisés um caso que no ato, no dia, né, da ceia, da Páscoa, é porque era uma vez no ano. Então, se a pessoa estivesse numa jornada, se a pessoa estivesse cerimonialmente impura, como faria? Então, Deus deu instruções, orientação para que esse povo então pudesse estar sendo ali purificado, vamos dizer assim, cerimonialmente falando, né? Então, para que eles pudessem ter a noção de que eles estavam celebrando um Deus que é santo, que é puro, e eles deveriam ter também, então, essa consciência muito mais do que as questões físicas. Mas é interessante que também essas leis cerimoniais, elas também tinham o propósito de manter esse povo saudável, porque você imagina, 2 milhões de pessoas aproximadamente. Porque a contagem aqui no capítulo de número 1 de Números é de 603.550 homens de guerra, ou seja, homens e acima de 21 anos. Não contavam mulheres, não contavam idosos, não contavam pessoas abaixo, né, de 21, crianças no caso. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imaginem só uma contaminação, né, por uma bactéria através de um alimento, através de um animal que estivesse em condições ruins ali de alimentação. Então, tinha dois aspectos. O aspecto físico, biológico, né? A preservação da saúde, e esse aspecto da pedagogia também de ensinar que Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que não é Deus de mortos. Né? Interessante essa dupla pedagogia, onde você não podia ter contato com o morto por conta da contaminação física, né? As bactérias, e por conta também de que Deus era Deus dos vivos e que a morte, em última análise, é a consequência do pecado humano, né? O pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. Então é interessante aqui, o que Deus faz é justamente dar essa direção para o povo. Celebrem a Páscoa. Se lembrem sempre. Porque um povo, querido, sem memória, esquece das suas raízes, da sua referência, não sabe de onde veio, nem por que chegou aqui, e muito menos para onde vai. Então, é um povo sem direção. E o que Deus pretendia aqui, então, é dar direção ao povo, é guiar o povo, é dirigir o povo na vida. Então, aqui Deus ordena que a Páscoa seja celebrada, não é? Com um senso de pureza, tá certo? E que tivesse também um aspecto da lembrança. Quando nós pegamos primeiro aos Coríntios, capítulo de número 11, onde é o texto, né, que traz aí informações sobre a ceia da igreja de hoje, do verso 17 ao 34, fala sobre isso, sobre a pureza do coração, a pureza mental, psicológica, né, a pureza espiritual. E a lembrança também, porque Jesus disse, faça todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem de mim, né? Todas as vezes comerdes pão e bebedes cálice, faça lembrança de mim, em memória de mim. Então, remete para que a gente possa, então, olhar lá para trás, lá para a cruz, lá onde nós fomos alcançados na nossa vida de pecado, para que pudéssemos também ser gratos a Deus. Tanto é que Jesus, ele pega o pão e dá graças, né, ao pão. Dando graças, então, reparte. E aí diz para cada um, então, participar dessa comunhão. É interessante, então, tudo isso remete à pureza, né, onde eles deveriam não ser egoístas, onde eles deveriam ter, de fato, essa família como uma família, e não cada um tomando a sua própria ceia, uma nação egoísta, um povo egoísta, uma comunidade de fé egoísta. Então, em tudo isso há, né, essa dinâmica aqui de pedagogia. Então, celebrar a Páscoa, tá certo? Para que eles pudessem se lembrar, então, de onde eles foram tirados, como um forte, com poder, né, o sangue necessário nos umbrais da porta, que isso tipifica e representa
o sangue de Cristo. Então, aquele povo teria que celebrar a Páscoa. São marcos que Deus está estabelecendo nessa nação. São marcos mínimos para que eles possam, então, ter aí esses pontos, né, de referência e ter base, então, estrutura para as suas vidas. A história é muito importante, queridos, tá certo? Esses marcos mínimos servem para que a gente possa, então, recorrer a eles para que possamos, então, ter as nossas referências. Então, a primeira coisa é celebrar a Páscoa, o capítulo 9. A segunda coisa que observamos no capítulo 9 é a nuvem. A nuvem dava ao povo proteção e segurança. As tribos, né, rivais, ficavam com medo de atacá-los à noite. Veja bem, quando vinham aquela grande coluna de fogo e quando ela emitia sua luz sobre o acampamento de Israel. Ninguém naquelas tendas podia ter medo. Olha só, e quando ela se movia, ou seja, a nuvem, o povo caminhava. É interessante que visivelmente havia, né, essa ação de Deus por meio desta nuvem. Então nós precisamos entender a geografia, inclusive eles estavam no deserto, de dia um calor insuportável, temperaturas que vai para lá de 50 graus, né? E na madrugada, né, ou à noite, também isso vai ao extremo, então a temperatura cai abaixo de zero. Então de dia, a Bíblia diz que essa nuvem fazia essa sombra, e à noite era uma coluna de fogo, inclusive para aquecê-los. Mas visivelmente isso os protegia porque as tribos rivais, né, as que estavam em volta, temiam a Deus por ver aquele sinal, aquilo que era visível, né? Olha só, então protegia eles desses ataques das tribos rivais e lhes trazia segurança, proteção, porque eles viam, era uma ação visível de Deus. Essa coluna de fogo, à noite, de dia, essa nuvem, seguiu Israel, guiou Israel durante os 40 anos ininterrupto. Então ali era a própria direção de Deus. Era a ação de Deus visível para que aquele povo soubesse, porque quando a nuvem se movia, eles entendiam que eles iriam sair dali e a nuvem que dava direção para onde eles seriam guiados, né? E à noite, então, aquela luz, não só iluminando, mas aquecendo eles, também era um sinal do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Eles estariam ali seguros, protegidos, né? Deus, então, passando para esse povo que ele era o Deus que os guiava, que os protegia, que cuidava de cada um deles. E Deus transmitia segurança. Deus dava os recursos para que eles pudessem ter condições de caminhar naquela jornada, apesar dos seus erros, apesar da sua teimosia, apesar de tudo aquilo. Deus nunca deixou de tirar essa nuvem, Deus nunca deixou de tirar essa proteção, Deus nunca deixou de dar os recursos. Mesmo Israel em obstinação, mesmo Israel, mesmo aquele povo em desobediência, e durante 40 anos eles ficaram ali circulando e não entraram na Terra Prometida, mas Deus nunca os privou dos recursos. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, é o que diz Tiago. A graça de Deus, apesar dos nossos pecados, da nossa desobediência, ela nos dá condições para a vida, condições para que possamos, então, inclusive, ser resgatados por Deus. Porque imagine só, meus queridos, se nós fôssemos só abençoados por Deus na saúde, na inteligência, em tantos outros recursos, né? Só se fôssemos de fato 100% obedientes, nenhum de nós estaria vivo para contar a história. Já pensou? Para Deus nos salvar, ele teria que encontrar em nós essa obediência? Não. Deus nos salva, e por causa da salvação, então, ele vai nos transformando, né? Vai nos santificando. Então é interessante aqui que há a nuvem guiando, protegendo, né? Direcionando esse povo, dando proteção a eles. É bem interessante que a Bíblia está nos ensinando aqui que Deus é esse Deus que é o sustentador, é o provedor, é aquele que não só nos criou, mas é aquele que nos mantém e é aquele que nos resgata. Então, essa nação de Israel, aqui no capítulo 9, estava tendo o privilégio, certo, de ter os cuidados de Deus na sua caminhada e na sua jornada. Nós não somos diferentes. Nós não só a igreja, eu digo toda a humanidade, né, além aí dessa nação de Israel. Deus sempre foi aquele que cuidou da humanidade. A Bíblia diz, em Mateus capítulo número 5, na boca do próprio Jesus, que o sol, ele nasce para justo e injusto, a chuva desce para justo e injusto. Deus é Deus da criação. Deus é Deus da humanidade. Deus abençoa tanto um quanto o outro, não pelos seus merecimentos,
mas sim pela bondade de Deus. Isso não quer dizer que nós viveremos de qualquer forma. Paulo vai discutir essa questão de obra, de lei, de graça, lá em Romanos. Né? Quando vez por outra, então, ele faz essa pergunta. Porque ele expõe o conceito de graça, que é esse favor que nós não merecemos de Deus, que é essa ação bondosa de Deus, sem ter um retorno, uma reciprocidade nossa e sem ter nada de que nós tivéssemos feito para merecer tudo isso. E aí ele já sabe da pergunta que será feita, né? E ele faz uma pergunta de retórica, então nós vamos viver no pecado, na desobediência, para que isso então seja maior ainda, ou seja, o cuidado de Deus, a providência de Deus, porque quanto mais necessidade, quanto mais carência, quanto mais pecado, quanto mais limitação, mais Deus vem ao nosso socorro. Né? Quanto mais precisamos de Deus, quanto mais miseráveis são os homens, mais a graça de Deus é um socorro bem presente neste ambiente. Então, Paulo diz assim, nós vamos então nos tornar pecadores para que a graça... Bom, de forma nenhuma. Então, nós não estamos falando que, então vamos viver de qualquer forma porque a graça de Deus independe dos nossos atos? Claro que não. Porque se nós amamos a Deus, inclusive, nós não vamos pecar por conta, e esse pecado, inclusive, não jamais nos satisfará, jamais nos fará bem psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, nunca nos fará bem, porque nós amamos a Deus, tá certo? Então é uma natureza que se recebe. Então a partir dessa consciência da bondade e da graça de Deus, então nós devemos desejar agradar a Deus por quem Ele é. Né? Então a graça de Deus nunca nos leva a uma desgraça de uma vida em desobediência. A graça de Deus nos nutre a consciência para que possamos então, a partir desse entendimento de quem Deus é, do que Ele fez por nós, agora nós vamos adorá-lo e servi-lo e viver de uma maneira que glorifique a Deus pela sua bondade, porque Ele é Deus e Ele é amoroso e bondoso. Então, esses dois pontos são do capítulo 9. O capítulo de número 10, queridos, eu trago aqui dois pontos, né, que o capítulo traz, desde o verso 1, que Deus ordena que seja feito 2 trombetas de prata. Interessante também esse simbolismo. A prata, principalmente no Antigo Testamento, ela representa, na maioria dos textos, talvez não 100% dos textos, cada texto deve ser analisado conforme o seu contexto, mas em quase todos os textos, a prata ela representa o resgate, né? Era a prata que comprava os escravos, né? Ou seja, a moeda de prata, o metal em si, era um meio onde se resgatava, onde se comprava escravos e pessoas, né, de diversas formas lá. Ainda tinha essas questões naquele tempo. Então, a prata que representa o resgate. As trombetas, elas foram ordenadas para fazer as duas. E qual a finalidade, então, dessas trombetas? Bom, nós estamos falando que Deus estava guiando o seu povo, Deus estava ordenando o seu povo. Quando elas fossem tocadas, né, tinham duas, então, tocando duas, o povo entendia que era para fazer tal coisa. Por exemplo, aqui está escrito, queridos, deixa eu colocar aqui a lente mágica, né, receber a visão do alto, e aí diz aqui, olha, capítulo 10, verso 2, números 10 e 2. Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás, e serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, essa trombeta, ou essas trombetas, tinham a finalidade de organizar esse povo, de estar, então, ordenando. Eles ouviam, então, essas 2 trombetas tocando, então eles sabiam que era para se juntar. Nós estamos falando aqui de 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando aqui de 12 tribos acampadas e ordenadas cada uma, né, de uma forma bem, até esteticamente era muito bonito de se ver, porque eram 3 de um lado, 3 de um outro, isso em volta do tabernáculo, né, que era esse templo móvel. Então ficava 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 12 tribos organizadas. E quando tocava-se, o sacerdote tocava-se essas 2 trombetas, não é que vinham os 2 milhões de pessoas naquele local onde o sacerdote estava tocando. Vinham-se os príncipes, os líderes, então, né, dessas tribos, porque eram aqueles que davam a orientação. Então era um chamamento para que esses líderes viessem, porque a partir dali, então, iria se dar uma instrução para que fosse repassada a todo o povo. É bem interessante essa simbologia, essa representação de Deus sempre falando, queridos, então, para que fosse dada uma ordem de comando orientadora. É interessante observarmos isso. Líderes,
pessoas maduras, né, na fé, devem ouvir a ordem de Deus, devem ter a clareza e conhecer a voz de Deus, o timbre da voz de Deus, deve ter ouvidos aguçados espiritualmente falando, né, para que identifique, discirna a voz de Deus e para que replique isso de uma forma orientadora, que beneficie as pessoas, nunca usando isso para estar liderando de uma forma opressiva, ditatorial. Então é interessante aqui que tinha essas finalidades. O verso 3 diz assim: quando tocarem ambas as duas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Verso 4: mas tocando uma só, quando tocar uma só, então a ti congregarão os príncipes, os cabeças dos filhos de Israel. Verso 5: retinindo as tocares, então partirão dos arraiais alojados na banda do Oriente. Quando segunda vez tocar retinindo, então partirão dos arraiais. Né? Verso 7: porém, ajuntando a congregação, tocareis, mas sem retinir. Tocareis as trombetas retinindo. Então a gente percebe aqui que havia sons diferentes e o povo já estava instruído. Quando ouvia tocando duas trombetas de uma forma, duas trombetas de outra forma, uma trombeta de uma forma, outra trombeta de outra forma. Então eles sabiam, a maneira que era tocada, tá certo? Essas trombetas, o que era para ser feito. É interessante esse paralelo, né? Trazendo para nós aqui, eu anotei no capítulo anotei aqui nas minhas anotações, isso é muito profundo, que dependendo do som que indicava as coisas, né, diferentes, dependendo do som indicava coisas diferentes. Deus pensou em tudo. Ele considera cada detalhe no planejamento das nossas vidas. Então, para todas as ocasiões, ou para as ocasiões principais, tá certo? Ali envolvidas. Deus tinha uma voz direcionada, tinha uma voz certa. Então, para a nossa vida, as orientações principais da nossa vida, não é que a Bíblia fala de tudo quanto é detalhe da nossa vida. Que roupa que eu devo vestir, que alimento que eu devo comer, que lugares que eu devo ir, não são essas coisas, tá certo? Onde eu devo morar, né? Como eu devo morar, que carro devo comprar, qual é a cor que devo escolher, não são essas coisas, queridos. Eu estou falando aqui sobre aquilo que é essencial para a vida, as coisas principais da vida. A Bíblia é um livro que traz princípios e valores, né? Vira e mexe, eu trago esse ponto aqui que eu acho fundamental. E muitas vezes as pessoas querem buscar na Bíblia coisas que não vão achar nunca, né? Ficam vasculhando lá, procurando alguns textos lá e faz um malabarismo para encaixar em questões que pertencem a mim e você na decisão diária da vida. O que a Bíblia nos traz são valores e princípios. Aí sim, a partir disso é que nós vamos tomar as nossas decisões. E tem decisões que elas são, de fato, de cunho estritamente pessoal, né? Então, não é Deus que decide com quem você vai casar, não é Deus que decide onde você vai hoje à noite, não é Deus que decide a congregação que você vai participar, a comunidade de fé, não é Deus que decide qual é a denominação, a corrente teológica que você deve participar, não é Deus que decide nada dessas questões tão pessoais, tá certo? É por isso que a gente não deve se preocupar com isso, procurando na Bíblia, porque não achará. Agora, os princípios e valores. Então, a partir desse princípio e desse valor bíblico, aí sim vou tomar as minhas decisões. Né? E um critério muito bom que eu aprendi é que, assim, como a Bíblia não tem esses detalhes, então eu pego Jesus como exemplo de um ser humano e pergunto, né? Bom, Jesus faria isso, então, que eu quero fazer? Jesus falaria dessa forma? Jesus se relacionaria com essa pessoa dessa maneira? Jesus pensaria assim? Jesus sentiria isso aqui? Então, Jesus é o parâmetro, eu coloco ele sempre como... E me imaginando se Jesus teria essa mesma opinião minha, essa minha postura, esse meu desejo, esse meu comportamento, né? Então, quando a gente pega Jesus, que para nós é um modelo perfeito de ser humano, então, se ele não se encaixa nisso, eu falo, opa, aqui também eu não devo participar. E é interessante, queridos, então, que essas trombetas tinham isso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, do verso 6 ao verso 20, é bem interessante que Paulo traz ali, ele, lógico, está tratando ali do culto litúrgico, né? Mas é interessante que isso se desdobra para a nossa vida. Ou seja, na liturgia do culto, teria que haver sons, teria que haver mensagens, teriam que haver lá comunicações que elas fossem objetivas, que fizessem sentido. Então ele vai falar sobre línguas estranhas quando não há intérprete, não há sentido que ela seja falada em voz alta. Hoje nós vamos contextualizar aqui. As pregações elas têm que serem
direcionadas, tem que ter objetivo, né? As músicas, elas precisam ter sentido na sua comunicação, não é só uma melodia, não é só um ritmo, mas tem que ter um conteúdo, esse conteúdo tem que ser claro, né? Tem que ser inteligível, a mensagem, a profecia precisa ser uma profecia escutada por todos, né? Porque ele vai dizer nesse capítulo 14, vocês leiam, então eu estou confiando que vocês vão ler do verso 6, o capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 6, até o verso de número 20. Né? Entendo que vocês vão dar uma pausazinha aí, ler esse trecho. Deu o trecho? Deu uma pausa? Voltou? Então vamos lá. Então Paulo vai dizer, nada no mundo, nada na criação tem sons que não tenham sentido, que não tenham objetivo, que não tenham a clareza da comunicação. Todos os sons. Ele vai falar sobre instrumentos, ele vai falar sobre outros diversos sons produzidos, né? Todos eles têm um objetivo, têm um porquê. Eles são discernidos, eles são diferenciados uns dos outros e eles devem ser entendidos, assim como essas trombetas. Né? Elas eram muito objetivas nos seus toques e ao ouvir as pessoas sabiam o que estava acontecendo e o que deveria fazer. Assim também o nosso ajuntamento cristão tem que ser algo entendido, o nosso culto tem que ser racional. Pode haver profecias, pode haver línguas estranhas ou outras línguas, como quer que queiram aí alguns, porém tudo isso precisa ser claro, racionalmente precisa ser entendido, precisa frutificar na compreensão. Paulo vai dizer, inclusive, eu prefiro falar 5 palavras do meu idioma do que falar 1000 palavras em outras línguas que vocês não conhecem. Eu prefiro orar, né? E aí usando pouco tempo da oração e poucas palavras, mas que sejam palavras do meu entendimento, do que falar muitas línguas estranhas. E o espírito ora bem, mas o entendimento fica sem fruto. Então o que Paulo aqui reúne é justamente essa questão daquilo que é inexplicável, aquilo que acontece dentro de nós, no sentido, no âmbito espiritual, no nosso espírito, mas isso tem que se conciliar, isso tem que linkar também com entendimento, para que a partir daqui a minha vida seja transformada e não fique uma espiritualidade alienante, uma espiritualidade de templo, uma espiritualidade no âmbito tão pessoal que não se desemboca nas relações, né? Uma falsa espiritualidade, na verdade, onde aparentemente parece que eu estou assim me comunicando com o céu, mas não tenho nenhum link com a terra, ou seja, com as pessoas, com a criação de Deus. Então é bem interessante. Olha que coisa a ser observada. Todas as vezes que nós oramos, inclusive nós fechamos os olhos, né, diante de repente, de um cenário muito lindo, uma natureza muito linda que Deus criou, deveríamos orar de olho aberto, contemplando a beleza de Deus e dando graças a Deus, né, pela sua beleza. Então nós temos às vezes uma espiritualidade muito equivocada. E é interessante que essas trombetas elas trazem essa pedagogia, porque o povo de Israel sabia exatamente aquele som, o que significava. De igual modo, nós também devemos nos comunicar e ouvir a comunicação de Deus como ela é, clara, objetiva. O Evangelho não é uma religião de mistérios. A comunicação de Deus é algo muito claro. É interessante, queridos, que alguns textos são tirados fora do contexto e gera pretextos, né? Um jargão que a gente tem na teologia. 1 Coríntios, por exemplo, capítulo de número 2, versículos de número 8, vai dizer lá o seguinte: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que coisa interessante. Alguns pegam esse texto isoladamente e diz que Deus tem alguns mistérios, Deus tem algumas coisas que não nos revelou ainda. Não é verdade. O verso seguinte, o verso 9 está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E os versos seguintes, do 10 até o 16, vai falando isso, que o Espírito de Deus nos comunica as coisas de Deus de uma maneira clara, porque nós somos espirituais. Quem é espiritual discerne bem tudo, entende bem tudo, de ninguém é discernido. Então, o homem espiritual, ele entende a vontade de Deus. Não há uma mensagem onde não pode haver, melhor dizendo, uma mensagem que não tenha clareza. Deus não é Deus que fala de uma forma obscura, misteriosa, enigmática. Deus é aquele que se comunica conosco de uma forma muito clara, onde todos nós podemos entender, sejam intelectuais e ignorantes, experientes ou neófitos, sejam velhos, sejam novos, sejam pessoas bem instruídas ou mal instruídas. Deus é aquele que é claro na sua comunicação. Então, queridos, no capítulo 10, a trombeta, ou as trombetas, elas nos trazem esse ensinamento. Então, Israel estava sendo guiado por Deus de uma maneira muito clara. Tá certo? Estou enfatizando que é para ficar mesmo aí grudado na sua mente,
essa questão de que Deus guia o seu povo, Deus direciona o seu povo, Deus é pedagógico, Deus é um professor por excelência. Né? O Espírito Santo é aquele que ensina, capítulo 14, verso 26 de João. Jesus disse, aquele Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado. Olha que coisa linda. Então, Deus é esse Deus que nos guia, que nos ensina. É esse Pai que nos instrui, que quer nos levar à maturidade, né? Que tem direção para a nossa vida, que tem resposta para as nossas vidas, que sabe como é viver e quer nos instruir, nos ensinar a sua palavra. Então, aqui, no último ponto do capítulo de número 10 de Números, né, que eu quero abordar, é sobre, então, Obabe. Ele aparece aqui no verso 29, né, do verso 29 até o verso 32, queridos, aqui, do capítulo de número 10. Capítulo de número 10, é isso mesmo, verso de número 29 até o 32. Olha só, quero ler com vocês aqui. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, era seu cunhado. Então, Reuel e Jetro é a mesma pessoa, né? Aparece com nomes diferentes, mas inclusive é um tanto quanto comum na Bíblia, uma pessoa ter dois nomes, às vezes até três. A gente chama de apelido, mas eles tinham lá dois ou três nomes. Então, Jetro e Reuel é a mesma pessoa que é o sogro de Moisés. E Obabe aqui, filho de Reuel, ou seja, cunhado de Moisés, o medianita, né? Então, o sogro de Moisés, veja bem. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lhe darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Verso 30, porém ele disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco, e sucedendo bem, que o Senhor nos fizer também, nós te faremos bem. O Obabe era um hábil guia medianita. O convite sempre estava, irmão, aberto para todos aqueles que assim quisessem se unir ao povo israelita. Não se sabe se ele aceitou. O texto não deixa muito claro aqui, né? Mas posteriormente a gente vê Raabe, Ruth e muitos outros escolhidos, né? Foram escolhidos e abençoados pelo Senhor. É muito interessante aqui que além da nuvem da presença de Deus, Deus graciosamente proveu o sossego dessa ajuda humana. Então tinha aquela nuvem, como nós falamos já, da providência de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da segurança de Deus. Deus também providencia aqui esse midianita, esse estrangeiro, para que pudesse ajudar aquele povo a ser guiado. Então Moisés faz o convite, vamos conosco. Já aparece aqui essa proposta de Deus de que não era só a nação de Israel, queridos. Deus estava escolhendo um povo e a partir desse povo alcançar todos os outros. Infelizmente Israel não entendeu isso nessa jornada e na história, né, na sua história como nação e como povo. Acharam que eles eram únicos e melhores. Mas Deus sempre mostrou em toda a trajetória, escolheu pessoas, inclusive, de muitas nações estrangeiras, como a gente falou aqui, Ruth, né? A própria Raabe, uma meretriz lá em Jericó, e tantos outros aí na história bíblica, né, o Velho Testamento e Novo Testamento, né? Veterotestamentária e neotestamentária, que Deus ele escolheu, na verdade, o ser humano e não um povo específico. Como a igreja também não pode falhar nisso. Né? Deus nos chamou para que pudéssemos, então, anunciar o evangelho a todas as outras pessoas. E nós não somos queridinhos de Deus. Né? Nós somos aqueles que foram, de fato, chamados antes, para que pudéssemos, então, anunciar aí a palavra de Deus. Então, Deus providenciou aí essa companhia, essa pessoa hábil, essa pessoa capaz. É interessante pensarmos, queridos, que nós devemos ser mais humildes, nós, a igreja, eu estou dizendo, né? E muitas vezes nosso contato com aqueles que ainda não servem a Deus são necessários, são úteis e são saudáveis, muitas vezes, para que a gente possa caminhar nesta vida, nós, igreja, discípulos de Cristo, que nós não podemos concordar com pecados alheios, mas nada me impede que eu tenha contato e amizades verdadeiras e sinceras com aqueles que ainda não temem a Deus, com aqueles que não reconhecem Deus como Deus. Então, quando Paulo fala a respeito disso, em 1 Coríntios capítulo de número 5, Paulo dizendo, olha, não se associe com mentirosos, com ladrões, com aqueles que se prostituem.
Porém, Paulo explica no capítulo 5, ele diz assim, não estou falando a respeito daqueles que não temem a Deus, eu estou falando com aquele que se dizendo irmão for tudo isso. Aí é um escândalo, né? Porque ele diz, se vocês não se associassem com essas pessoas, seria necessário vocês saírem do mundo. Então eu não vou numa padaria onde o padeiro é cristão, eu não vou num açougue onde o açougueiro é cristão, eu não vou numa mecânica onde o mecânico é cristão. Não, queridos, nós nos relacionamos com todas as pessoas dessa sociedade e neste mundo, né? Então, e eu devo influenciá-las. Como que eu vou influenciá-las se eu não tenho contato? A ponte que Deus quis criar sempre entre esse povo, né, escolhido para representar o seu nome, sempre foi desde a antiguidade. Então foi feito convite a este homem, Obabe. Se ele aceitou ou não, o texto não deixa claro, né? Mas o convite foi feito. É interessante que Deus, ele não é como nós, não tem nada a ver conosco, querido. Nada a ver conosco, né? Deus não é ignorante como nós somos, preconceituoso como nós somos. Deus não discrimina pessoas como nós discriminamos. Então Deus é totalmente diferente. Olha que coisa interessante. Às vezes as pessoas acham que, principalmente o Antigo Testamento, ele tem um caráter muito machista, né? Muito sectário, muito sexista, né? Muito discriminatório. Não, queridos. Pelo contrário, olha que coisa interessante. Há livros da Bíblia que tem nome de mulher. Naquela cultura, isso era muito difícil. Jesus mostra isso quando ele vem. Inclusive, ele tira, né, toda essa questão dessas diferenças humanas nos seus relacionamentos, se relacionando com mulheres inclusive, onde a sociedade tinha receio de ter contato, né, pessoas duvidosas do seu caráter, gente que não era bem vista da sociedade. Então, homens, mulheres, estrangeiros, Jesus não tinha dificuldade e nem fazia acepção de pessoas, se relacionava com tudo e com todos, no sentido de ter contato mesmo. Que aprovava as suas ações? Não, claro que não, mas tinha o contato. Então Jesus falava com o fariseu corrupto, né? Tinha contato com eles, lógico que reprovava as suas obras, falava assim com as pessoas piedosas, falavam com os adultos, falavam com as crianças, falava com os homens, falava com as mulheres, falava com os judeus, falava com os samaritanos, falava com os leprosos, com os saudáveis. Então ele falava com todos, na verdade, tinha comunicação, relação com todos. E a semelhança de Jesus, nós também devemos ter essa postura e esse pensamento de que eu devo extrapolar meu círculo religioso de convivência comunitária de fé. Eu não estou dizendo que devo romper, eu disse que devo extrapolar, ir além, né? Tem a minha família da fé, aqueles que professam a fé que eu professo, mas porém eu devo extrapolar, ir além, transbordar nesse círculo fechado, tá certo? Desse casulo, desse arraialzinho, né? Dessa tribo que eu pertenço, eu digo na identidade, mas que eu possa estar também me relacionando com todas as outras pessoas, tá certo? Para que possa, inclusive, levar a Deus, levar a Cristo, levar a mensagem do Evangelho, influenciá-las e, claro, não ser influenciados por elas, levar os valores do Evangelho, que são muito mais poderosos, muito mais lindos do que esses valores humanos, né, contra Deus. Então, eu fui chamado para me relacionar com as pessoas, influenciá-las e levar Deus a elas. Então, aqui o capítulo 10 nos mostra, então, essa realidade aqui. Então, além da nuvem, sua presença, Deus graciosamente proveu o sossego dessa ajuda humana. É bem interessante, Deus mostrando que tinha nuvem, era um ato miraculoso de Deus, extraordinário de Deus, impressionante de Deus, algo que espantava, que trazia temor, maravilha de Deus. Mas havia também aqui um ser humano, simples, algo natural. Então, nos ensina também esse capítulo de número 10. Né? Posso extrair aqui, desse capítulo 10, nessa parte aqui, que Deus é Deus que age no sobrenatural, mas também que age no natural, que age nas coisas extraordinárias, mas que age no cotidiano simples da vida, né? Naquilo que é muito corriqueiro. Então, Deus é Deus de coisas corriqueiras, do dia a dia. Também é Deus do miraculoso, do extraordinário, do invisível, do sobrenatural, né? Do eterno. Mas Deus é Deus aqui desse ambiente. Deus fala através aqui da nuvem, mas Deus fala através de Obabe. Deus fala através dessa visão poderosa, mas Deus fala através de um ser humano que está ao meu lado no dia a dia. Então, que possamos ficar com essas lições, queridos, do capítulo 9
e o capítulo de número 10. Só retomando então, fazendo a revisão, Deus guia o seu povo, Deus ele mandou celebrar a Páscoa como lembrança e como uma reflexão também de pureza diária. Deus ele trouxe a nuvem para guiar o povo, proteger da segurança, tá certo? Provisão para o povo. Deus instituiu as trombetas para que essas pessoas então pudessem ser guiadas e ouvissem ele, né, de uma forma muito clara e objetiva. E Deus também aqui providenciou pessoas ou uma pessoa hábil ou recursos naturais para que pudesse também ajudar Israel nessa trajetória, nessa jornada aí que foi esses 40 anos no deserto. Então, nós vamos continuar na aula que vem, se Deus quiser, falando de outro aspecto. Queridos, se você gostou da aula, do vídeo aí, dá um likezinho, se inscreve no vídeo, compartilha à vontade, coloca lá seus comentários, à medida do possível eu vou respondendo, tá? Concordando, não tem problema. Não concordando, não tem problema, melhor dizendo. Né? Pode dar, não concordei com isso, não entendi isso, meu ponto de vista é esse, não tem problema, queridos. Coloque lá e a gente vai tentar desenvolver um diálogo para que eu possa esclarecer talvez aquilo que não ficou tão claro. Né? Talvez você não concorda porque eu não consegui me expressar direito, ou talvez você não concorda porque você tem o seu ponto de vista e eu gostaria de saber o seu ponto de vista para que a gente pudesse ter um diálogo saudável, né? E aí a sua participação é fundamental, é importante, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.